2, 1, yes! Há 6 segundos ao vivo, isso eu não entendo, né? Faz 3 segundos que eu apertei o ao vivo e ele já está aqui, né? E hoje eu, Renata Almeida, né, a psicóloga especializada em transição de carreira, estou aqui com o João Villa, por um acaso o meu mentor, né? Acho que 2 anos já, né? 1 ano e meio já, né, João? Que a gente trabalha na mentoria. E que é um cara que passou por transição, né? Então ele também começou a carreira dele nas empresas tradicionais e já está na consultoria nessa vida de profissional independente há um certo tempo. Quantos anos já, João? Já faz 11 anos que eu estou na vida exército de um homem só, mas nunca foi. Oh, meu Deus! Né? E aí, eu convidei hoje o João para conversar aqui com a gente, porque ele tem uma perspectiva super bacana, que vai alinhada ao futuro do trabalho. Quando a gente fala no futuro do trabalho, de profissionais trabalhando de forma independente, que ganham potência trabalhando em rede. Né? Então, tem 2 coisas nesse conceito de trabalhar em rede. Primeiro é de que as pessoas elas podem ser mais de um profissional ao mesmo tempo. Né? Então, eu posso ser uma pessoa que tem conhecimento de RH e trabalho em um ou outro projeto com RH, fazendo recrutamento e seleção, fazendo desenho de processo, conforme haja alguma demanda, mas eu também posso ser a Renata, psicóloga, que dá suporte a empresas em processo, né, a pessoas em processos de transição de carreira, que dá suporte a empresas no desenvolvimento de executivos ou de colaboradores, e são papéis completamente diferentes. Mas a gente ganha ainda mais força quando a gente trabalha em rede, que é o trabalho, né, que o João também acredita. A gente estava, né, pensando, justamente falando sobre um projeto que a gente está desenvolvendo juntos, e aí ele trouxe o ponto de vista dele sobre o trabalho em rede, e por isso eu convidei o João aqui para conversar com a gente hoje. Aí, João, eu queria, né, você tinha dado um outro nome até, né, quando a gente fala do trabalho em rede, que nome que tu tinha dado? Eu falo coletivo. Eu acho que o trabalho em... Esse conceito de coletivo, na verdade, ele, no meu entendimento, vai além do que é um time, né? Porque o time, ele pressupõe um objetivo único, né? Então, esse time está debaixo de uma marca, uma bandeira que tem um objetivo único, e isso meio que padroniza ou unifica os objetivos de todos os elementos do time, mesmo que cada um exerça um papel diferente. Um coletivo não necessariamente pressupõe que o objetivo seja único. A gente pode ter todos os elementos do coletivo, cada um com a sua própria perspectiva e objetivo, mas que, em conjunto, alimenta, suporta e impulsiona o trabalho do outro. Exatamente porque, como os objetivos são diferentes, dentro de um coletivo você tem muitas complementariedades e baixíssimo nível de competitividade. Então, o coletivo permite, né, dar essa liberdade de você ter um conjunto de pessoas que têm objetivos diferentes e que se alinham em determinados aspectos, sejam conceituais, metodológicos ou em termos de prática, e aí a gente aproveita aquilo que a gente tem de trabalho alinhado, em conjunto, as nossas similaridades, e a gente se funciona, inclusive, com as nossas diferenças, né? A maneira que eu tenho de fazer uma determinada orientação de carreira que é diferente da maneira como você faz, na verdade, isso impulsiona o nosso trabalho. Né? Eu posso levar diferentes perspectivas para as pessoas que trabalham comigo e elas, entendendo que existe diferença entre A e B, elas conseguem descobrir com o que elas se identificam mais. Né? E eu parto do princípio que quanto mais entendimento, mais consciência, né, a pessoa tem da escolha que ela está fazendo, melhor ela vai experimentar aquela situação, melhor ela vai viver aquela experiência. Então, acho que quando a gente leva também essa amplitude e essa variedade de coisas, a gente tem um ganho quando a audiência, o cliente, o paciente, enfim, seja lá com quem que a gente está interagindo profissionalmente, quando essa pessoa chega e toma a decisão de assim, não, eu vou trabalhar então com esta pessoa, ela chega muito mais preparada para a transformação e para o valor que você vai gerar para ela.
Muito legal. E aí eu acho que tem algumas pegadinhas, né, João? Eu acho que uma delas, e eu digo com propriedade de causa, né, assim, por eu mesma ter vivido, é que a gente vem de um modelo, por exemplo, de, né, social, né, que a gente aprendeu a viver dessa forma, né, em que esse tipo de parceria, na verdade, são sociedades. E aí uma sociedade é quase muito, né? Aí uma vez você tá com alguém, tá junto, casou e existe uma fidelidade ali dentro. E que, na verdade, um coletivo, ele traz mais flexibilidade nesse sentido, né, João? Com certeza, o coletivo traz flexibilidade nesse sentido, ele também faz com que esse relacionamento entre indivíduo e coletivo se estabeleça enquanto existe troca de valor, né? Quando você oficializa uma parceria num esquema de sociedade, você tem um contrato, né? Um contrato social, e aí você tem uma série de elementos de complementariedade. É lógico que quando você estabelece, né? Quando você tem produtos e serviços conjuntos num coletivo, você vai precisar regularizar minimamente as coisas para que você tenha, vamos dizer assim, segurança para ambas as partes. Mas existem muitas plataformas colaborativas em que você consegue ter já na mediação de vários aspectos, tanto de mediação autoral, quando você está produzindo conteúdo entre duas pessoas, essa mediação autoral já pode atribuir a autoria para duas ou mais pessoas sem um ficar dependendo do outro no risco de ele vai roubar minha ideia. Não há necessidade disso e não há necessidade de muita formalização para isso acontecer se você usar as plataformas certas, né? E a mesma coisa acontece. Plataformas, já anota aí. Já dicas de plataforma, já vou pedir essa dica e estou precisada. Mas desculpa, continua. Então... Não, e tem alguns meios de pagamento também, por exemplo, se a gente faz alguma coisa juntos, né? E a gente vai disponibilizar isso no mercado, principalmente no ambiente online. Pode ser que o meio de pagamento em que a gente estabelecer isso que a gente vai oferecer para as pessoas, quando o cliente paga, esse meio de pagamento já divide o que é meu e o que é seu. Não passa necessariamente pela conta de um para depois transferir para o outro, não sei lá. Então, tudo isso tem facilitado muito as relações de trabalho coletivas. Legal, legal. Nossa, eu adorei. Quais são essas plataformas de mediação autoral? Adorei essa, porque realmente, né, até o que né, antes até de você falar, né, eu acho que trago até uma experiência, né, de que eu gosto muito de provocar, né, a Renata tem esse estilo de gostar, de provocar, e de repente a gente percebe que aconteceu uma construção a partir daquela provocação, né, então outro dia até no LinkedIn, né, uma pessoa veio e postou uma imagem, comentei, tá bom, o que você quer dizer com essa imagem? Né? Aí ele já veio, colocou o que ele percebeu, aí uma outra pessoa chegou e falou assim, olha, o que poderia ter sido a introdução para essa imagem podia ter sido essa frase, né? Então, que foi um trabalho em cima da primeira, do que o autor tinha falado. Aí o autor pegou e ele falou assim, olha, vou me apropriar aqui, né, com todo o respeito, eu te peço licença para eu colocar, então, essa introdução à imagem. Né? Então, a gente percebe que você não sabe nem mais onde começou a construção de quem, né? E aí que são ricas as trocas. Eu acho que tá tudo bem nisso aí, e isso que é importante. Quando você fala inteligência cultural, é isso. Assim, são pessoas com portfólios diferentes fazendo uma construção em que sozinhas elas não teriam tanto alcance, enfim, né? Ou tanta maestria, se a gente pode dizer assim, né? E aí tem gente que acaba tendo medo desse tipo de movimento porque tem medo de perder os créditos, né? Que aí eu acho que a gente no futuro do trabalho não pode mais ter o ego, né? Como né, a principal força motriz, né? Não sou eu, somos nós, né? Senão, se você ficar preso e agarrado em alguma coisa, alguma ideia, desculpa, o teu vizinho já teve a ideia, já executou e já lançou. Né? Então, acho que e aí a gente saber que existem plataformas que podem, de alguma forma, preservar as pessoas que fazem esse movimento da construção coletiva, é espetacular. Assim, o que eu tenho percebido, tá? Sempre a gente vai precisar de um bom nível de confiança. Inevitavelmente, porque mesmo quando você está nessas plataformas colaborativas, o que acontece é que elas têm um log lá, né? Elas têm uma parte técnica que mostra que quem imputou a informação
foi um usuário e não outro, e se você tem acesso a essa plataforma, você consegue resgatar de que você, eventualmente, você consegue provar a tua contribuição. Mas mesmo plataformas como Medium, né, que é uma plataforma de publicação escrita, é uma plataforma em que você consegue atribuir coautoria, né? Quando você está fazendo o que você está fazendo agora para o YouTube, mas já com as duas imagens juntas, aqui juntos nós vamos discutir conceitos e a gente vai produzir uma nova perspectiva sobre um conhecimento, certo? Exato. Mas imediatamente, por ser um... Então, a gente sabe que qualquer desdobramento posterior que você fizer dos textos baseados nesse vídeo, a gente consegue dizer, olha, mas tem um vídeo publicado no YouTube no dia tal, que tem a presença do João Villa, então o João Villa é coautor disso. Então, tem algumas coisas que dão essa segurança. E quando a gente fala em termos de produtos de educação, né, algumas das plataformas mais utilizadas aqui no Brasil, pelo menos, como Eduz, que é com 2 E's no final, e Hotmart, ela já permite que você crie esse produto digital, né, esse curso, esse e-book, esses formulários, etc., e você já atribua no cadastro do produto a coautoria e diga qual é o percentual de participação na coautoria. E quando você põe o preço, e você tem que cadastrar o coautor com todos os dados direitinho. E aí, quando você põe o preço, as pessoas compram nessas plataformas, distribui a receita conforme aquele percentual que foi colocado no cadastro do produto. Então, existem outras maneiras de fazer isso, existem outros meios de pagamento que também fazem isso. Só para você ter uma ideia, a primeira vez que eu entrei em contato com isso, eu estava prestando consultoria como consultor na área de gestão de pessoas, prestando consultoria para uma rede bem grande de salões de cabeleireiro. E tinha sido editada e aprovada uma lei bem na virada do ano sobre a parceria profissional para esta categoria. Então, o que acontecia antes, né? Desculpa o parênteses, mas só para ilustrar. O que acontecia antes com o salão de cabeleireiro? Ou o salão de cabeleireiro contratava o cabeleireiro como funcionário CLT, e aí tinha todos os encargos, mas esse não era um setor muito oficializado, assim. Então, a maioria dos cabeleireiros eram meio que profissionais liberais. Então, quando o cliente pagava pelo corte de cabelo para o salão de cabeleireiro, o salão de cabeleireiro pagava o imposto 100% sobre isso. E aí, depois, o cabeleireiro tinha que emitir uma nota contra o salão. E aí, ele tinha que pagar o imposto. Então, a gente tinha bitributação, certo? O cliente pagava uma vez, mas eram pagos imposto sobre imposto. Quando teve a aprovação dessa lei, muitos salões de cabeleireiro passaram a utilizar meios de pagamento em que eles já cadastravam o corte de cabelo como parte sendo do salão e parte sendo do cabeleireiro. Então, na maquininha do pagamento, quando o cara pagava no débito, quando o cliente pagava no débito, ele já splitava o pagamento ali e já caía direto na conta do cabeleireiro e direto na conta de coisa. Então, veio uma força de lei oficializando isso, regulamentando isso, e aí vários meios de pagamento criaram essa modalidade. Então, se você pesquisar direitinho, independente da sua área de atuação, é bem possível que você encontre meios de pagamento que façam esse tipo e favoreçam esse tipo de colaboração comercial. Então, dica super rica. E já tive até uma ideia para a turma da inovação que estiver assistindo esse vídeo aí, né? Porque o que eu penso é assim, eu hoje tenho como meu principal hub, né, de produção e onde eu concentro a minha propriedade intelectual, o meu site, que é o renatatrasalmeida.com, né? Então, assim, que é o que eu falo, tem textos lá sobre, né, o futuro do trabalho, falando sobre os pilares, né, o meu manifesto, desde 2018. Então, o que eu estou falando, eu falo, vira e mexe, né? Agora em 2020 eu falo, olha lá, o que eu já falava em 2018, é fantástico isso, né? Então, acabou sendo, né, o mecanismo que eu achei para concentrar o que é a minha propriedade intelectual. Né? Hoje a gente acaba vendo, existe LinkedIn, né? Existe o Medium, que é uma ferramenta bastante popular para produção de conteúdo, mas eu acho que, né, existe uma potência aí, né? De repente, né, de qual que é o hub para produtores de conteúdo, para profissionais autônomos que trabalham em rede e que aí eles consigam fazer esses processos
né, de concentração para o trabalho em rede. Estou dando umas piradas, né? Né? Mas seja para produção de treinamento, seja para produção de textos redigidos, seja para produção de vídeos, né? Aonde que você tem esse hub que depois o vídeo que está saindo aqui, ele sai no canal da Renata e no canal do João, né? Junto com todos os outros materiais produzidos pela Renata né, e pelo João, cada um no seu. Existe um espaço aí no mercado, o pessoal da inovação que estiver assistindo, anota essa, viu? E depois conta pra gente como foi. E a maior prova que a gente tem disso, e que de gente que está vivendo essa questão agora, nessa onda de quarentena, a gente tem visto muitas lives acontecerem, principalmente no Instagram, certo? E a maioria dessas lives são lives colaborativas, com 2 pessoas. Só que pelo modelo da plataforma que é o Instagram, só quem iniciou a live é que consegue manter a live por 24 horas no seu próprio canal. Quem participou da live não consegue fazer isso. Né? Então isso já mostra um gargalo. Pô. Então eu tô lá, eu participo junto com você, dando 1 hora do meu conteúdo para você, mas eu não consigo colocar isso dentro do meu portfólio, porque isso fica só no meu portfólio. Né? Então, maneiras de organizar e estruturar isso serão demandadas mesmo das grandes companhias como o Facebook, entendeu? Em algum momento isso vai ser requerido deles. E eles vão levar um tempo para ajustar, até porque a maioria das coisas eles ditam a tendência, né? Eles pouco seguem tendências. Então, logo menos, eles vão ter alguma coisa talvez até mais bacana do que isso. Exatamente, ficamos na torcida, né? Mas, enfim, nesse vídeo aqui, né, a gente, de forma bastante rápida, bastante sucinta, queria ilustrar para vocês um pouquinho do que é o trabalho em rede, que são profissionais autônomos se mobilizando para entregar produtos, conteúdo, vídeo, texto, o que for, né? Como é que funciona um pouco isso, né? Ilustrar para vocês. Falamos um pouquinho de pegadinhas e também de soluções para que a gente consiga, né, manter cada um, né, na sua autonomia, na sua própria identidade, manter algum ponto de convergência e tentando mitigar aí gargalos que a gente tem hoje quando a gente vê parcerias que podem não dar certo, né? Que é quando entra o dinheiro e quando entra a apropriação intelectual, né, João? Exatamente. Tá. Então, por enquanto é isso. Muito obrigada pela participação de todos, né? Por assistirem aqui no canal. Quem assistiu no canal é aquela coisa, né? Dê o like no vídeo, comente, siga para acompanhar os novos vídeos que virão em breve. Até mais. Até mais.